de hoje, do nosso livro, continua do nosso livro Vinhas de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e é do número 168, que tem como título assim: Parecem, mas não são. E essa passagem está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 9, que diz assim: Mas quem não possui o Espírito do Cristo, este tal não é dele. E nessa passagem, o Paulo fala a respeito já do Evangelho, do Consolador, do amor, do respeito que cada um devia ter um com o outro, que deve ter. Já falava também, Paulo falava do cuidado que devemos ter, do que aqui, nem tudo que reluz é ouro, né? Nem todos, né? Aquele que diz Senhor, Senhor, né? Eu falava também de muita importância das dores, que cada um de nós, né, temos que passar pelas dores. E que essas dores, muitas vezes, né, elas produzem em nós uma força, uma esperança, e que essa esperança nos leva a Deus. E com a certeza de que Deus nunca desampara seus filhos. Então, veja o que diz Emmanuel sobre. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. E ele diz assim: o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com ela as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará a passagem do Senhor para colorir os versos da sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam as individualidades, traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito em verdade, ainda não são deles. Parecem, mas não são. E que a gente possa refletir a cada dia sobre. E agora passa a palavra ao nosso irmão Gilson, que fará a nossa oração diária. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós, e pedimos que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade,
a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar com os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos e a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entretenimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas dificuldades. Ajuda-nos que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquele que cumpre-te os desígnios, os onde, como e queira, hoje e agora e sempre. Hoje eu pedi permissão a vocês para fazer uma ação. Esse é de Luiz. Ação de prece. Você é o lavrador, o outro é o campo. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece, o outro adquire. Você é o autor, o outro é o público. Você é o acontecimento, o outro é a notícia. Auxilia quando puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. E por isso que a oração é você mesmo. O conhecimento está nos outros. André Luiz. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter um evangelho no lar, com muita paz, muita prosperidade e muita alegria no coração de todos nós. Assim seja, eu passo a palavra a Francisca. E assim, Mestre Jesus, Maria Santíssima, nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, em especial o mentor da casa Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para iniciar o nosso evangelho de hoje com muita paz, com muita luz a todos, passando a palavra à nossa irmã Rita. Seja bem-vinda. Obrigada, Francisca. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí, amparados pela espiritualidade amiga, que está com cada um de nós, em cada lar, nesse momento. Nosso Evangelho, capítulo 15, e os itens de estudo nosso hoje é 4 a 7, o maior mandamento e necessidade da caridade, segundo Paulo. Essa passagem também está, Kardec repete ela nesse capítulo, mas também está no capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo. No capítulo 11 está de 1 a 4, e aqui a gente, coincidentemente, faz poucos dias que a gente falou sobre esse maior mandamento. Então, vamos ver a direção do que temos hoje. Hoje a associação é diretamente com a caridade. Fora da caridade não há salvação é o título do nosso capítulo de estudo. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei?
Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. É a passagem de Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Depois temos essa passagem sobre necessidade da caridade, segundo Paulo. O apóstolo Paulo é o mestre dos ensinamentos. Então, vamos aproveitar bastante essas passagens que ele nos traz. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. Caridade não é invejosa, nem temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. É o que está na epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, do capítulo 13, dos versículos 1 a 7 e 13. Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo o mundo.
do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e por quem depende de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Então, essa passagem do maior mandamento, que Jesus foi tão questionado aí, né, pelos fariseus, e aí ele afirma toda a firmeza peculiar do Cristo, que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Amar a Deus de todo o vosso coração, toda a vossa alma e todo o vosso espírito. E aí diz, e o segundo é semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Logo aqui está subtendido, neste mandamento, a formulação do princípio de que a caridade e a humildade é o único caminho da salvação, é a única direção. Nós sabemos que Paulo traz esse rico ensinamento sobre a caridade. E caridade e amor e caridade estão entrelaçados. Então, nessa primeira carta, ela é, assim, um verdadeiro manual de boa conduta e vivência fraterna do cristão, todo aquele que crê no Cristo, não importa a religião. Então, essas cartas de Paulo, principalmente essa primeira epístola, a partir do capítulo 13, ele é o manual da caridade, a gente pode assim chamar, e é através das cartas de Paulo que a gente pode compreender e entender com muita clareza o Evangelho de Jesus. Não foi à toa que ele, como perseguidor do cristianismo, Jesus tinha reservado esta missão para ele. Né? Se não fosse ele, se não fosse Paulo, dificilmente o Evangelho do Cristo teria chegado aqui na região ocidental do planeta, né, no Ocidente. E temos que agradecer muito a essa oportunidade que Jesus deu a Paulo, que ele conseguiu, não vindo aqui, mas disseminando entre muitos povos, e muitos deles terminaram aqui com a gente. Aqui, não com a gente, aqui nesse meio onde estamos. Então, por isso que é tão importante essas cartas de Paulo, e nós sabemos que ele teve essa oportunidade, dada também pelo Cristo, de escrever, de continuar essa tarefa do Evangelho, quando estava já preso em Roma. Né? E nós precisamos também, dentro da prática da caridade, lembrar com muita clareza da famosa Lei Áurea para todos os cristãos. É essa lei que nos faz discernir sobre a prática da caridade. E qual é esta Lei Áurea? Faça ao outro somente o que quer que lhe seja feito. Ou não faça ao outro que eu não quero que me seja feito. É o se colocar no lugar do outro. Apesar de que cada espírito tem a sua individualidade
E cada um tem um grau de evolução dependendo da sua caminhada. E essa particularidade é peculiar de cada um. Ninguém é igual um ao outro. Todos temos um diferencial. Mesmo que tenham nascido gêmeos, cada um tem um grau de evolução, tem um caminho diferente do que fez até agora e do que pode fazer daqui para frente. Então, não tem nenhum irmão que seja igual em grau de evolução, em grau de tudo, né? Todo o ser, todo o espírito, ele tem um passado, uma caminhada feita até aqui e uma caminhada que vai ser daqui para frente. E isso é o que modifica e que dá esse caráter individualista de cada espírito. Mas, mesmo assim, a regra básica para a gente conviver e praticar essa lei do amor é se colocar no lugar do outro. Nós sabemos que Paulo vem trazendo, dentro desse capítulo, as definições de caridade, que também está no Livro dos Espíritos, né? Na questão 886, quando Kardec pergunta a espiritualidade, qual seria o significado da palavra caridade, como entendia Jesus, e ele responde que a caridade seria benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar seu próximo é lhe fazer todo o bem que está em nosso poder e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Então, tal é o sentido da palavra caridade para Jesus, que amássemos uns aos outros, como irmãos, fraternalmente. Esse é o ponto-chave e diferencial do que Cristo veio nos ensinar. Fazer a caridade, oferecer sacrifício, isso nos primórdios, antes, até muito antes do Cristo, a humanidade já fazia. Só que fazia holocaustos, né? Oferecia o sangue do irmão para abrandar a fúria de Deus, porque não amávamos a Deus, muito menos amávamos ao próximo, né? E Cristo veio com todo o seu poder, missão e compromisso, né? Nos ensinar o que é o amor a Deus. Ora, se o ser humano queria abrandar a fúria de Deus, oferecendo um holocausto, e oferecia o outro, aonde está o amor? Como eu amo esse meu irmão se eu vou tirar a vida dele? E se eu não amo meu irmão, como vou amar a Deus? Como o nosso texto traz. Como vou amar a Deus se não amo meu irmão? Pois o amar ao próximo, que é quem eu vejo, é muito mais fácil do que amar a Deus que eu não vejo. Se eu não amo a quem eu vejo, como vou amar quem não vejo? Então, toda essa
essa conceituação, esse paradigma, Cristo nos trouxe, claro, dentro das parábolas, dentro das alegorias, mas que é atemporal, e hoje a gente consegue compreender mais amplamente. Por quê? Porque a gente já evoluiu algum grauzinho no nosso conhecimento, na nossa evolução moral. E daí se abre, mas a gente compreende o que não compreendia na época de Jesus. Então, se hoje ainda questionamos quem é o nosso próximo, muitas vezes, em alguns momentos, até os espíritas colocam em xeque-mate, colocam em dúvida quem é o próximo. Ou então fica procurando quem é o próximo, a quem eu preciso amar, a quem eu preciso ajudar. E aí, não ama e não ajuda quem está do seu lado. Porque muitas vezes não se dá bem com o irmão de sangue, com o parente de sangue, não consegue perdoar, como conseguir amar? Então, esse questionamento é também atual para a gente, porque não é uma coisa tão distante de nós. Jesus mostra, por parábola, né, a parábola do bom samaritano, que inclusive foi o estudo de ontem, né, com o Alcio, que aquele a quem exerceu a misericórdia, aquele que teve compaixão, aquele que praticou realmente a caridade, esse é o próximo. Quem praticou o socorro e aquele que foi socorrido. Era um o próximo do outro naquele momento. Então, a gente precisa exercer essa compaixão dentro da prática da caridade. E é isso que é a vontade do Pai, que todos os filhos sejam irmãos fraternalmente, se amando. Então, esses questionamentos do Cristo quanto ao nosso amor a Deus faz muito sentido quando a gente retoma o antes de Cristo. E até muito tempo depois de Cristo também. A cultura continuou, a religião continuou fazendo o contrário do que está sendo pregado pelo Evangelho. A humanidade ainda vai levar um tempo para chegar no mundo feliz, porque a humanidade do planeta Terra, que eu me refiro, porque ainda está longe de amar de verdade, de ser caridoso, de ser humilde e de reconhecer que o próximo, que o irmão, é um ser, filho do mesmo Pai. E essa cultura de que antes se temia a Deus e não se amava a Deus. É um divisor de água quando Jesus traz esse novo conceito sobre o amor de Deus, tornando ele o maior mandamento que estava escrito desde a tábua de Moisés, mas era apenas um escrito, não era praticado. O amor ainda, a mente humana daquela época ainda não sabia o que era amar a Deus. O amor era ter medo, era temer a punição,
Então, temíamos, não amávamos. E Jesus traz essa grande novidade, inclusive, quando nos fala que tão grande quanto é também o amar ao próximo como a si mesmo. Porque se a gente não conseguir amar o nosso irmão que está do nosso lado, a gente vai demorar ainda a amar a Deus. O próprio Jesus traz milhares de reflexões no Evangelho inteiro, direcionando que precisamos amar o próximo, amar o inimigo, fazer o bem a esse irmão como gostaríamos que nos fosse feito. Essa é a regra do cristão. E nós, levando aqui para a epístola ainda de Paulo aos Coríntios, tomando por direção o que ele fala no nosso texto aqui, né, que ele diz que a fé, a esperança e a caridade, esta a mais excelente, a caridade. E ele coloca assim, sem equívoco, que a caridade é acima mesmo da fé. Está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, do conhecedor ao ignorante, o que não sabe de nada, tudo está em suas mãos o fazer a caridade. Ela independe de qualquer crença, independe de qualquer religião, e isso a gente já traz nato. O espírito já vem com essa índole, com esse conhecimento. Isso é nato na nossa mente, na nossa consciência, de que precisamos fazer o bem ao próximo, não para ter o merecimento. Né? Isso, inclusive, Paulo nos alerta de que quando a gente faz o bem ao outro, ou faz a caridade, pensando em ser merecedor, isso ele diz que não é caridade, é benemerência. Porque ele diz que a caridade é se doar de coração e por amor. E ele diz mais aqui na frente, que a caridade é branda e benfazeja. Que não é temerária, quer dizer, se a gente está naquela ânsia por fazer a caridade, muitas vezes a gente atropela até um irmão que está ali precisando do nosso socorro e a gente nem vê. Está nessa situação de procurando fazer a benemerência e não a caridade. Porque, como repete aqui no nosso texto, é sempre bom que a gente estude bastante as cartas de Paulo. A gente faz o estudo, né, Glaci, da quinta-feira, é num grupo que foi formado, Aprendizes das Obras Espíritas. É aberto para quem puder. Muito bom, por sinal. Das viu, gente? 18h30 às 20 horas, a gente já para às 20 horas para poder correr para o Evangelho. Mas a gente, quando terminar as obras de André Luiz, está terminando agora os Mensageiros, vamos começar os Missionários da Luz, vamos na sequência. Quando terminar, minha primeira proposta vai ser, vamos estudar as cartas de Paulo, profundamente, porque é o manual do cristão. Então,
essa frase aqui do segundo parágrafo de Paulo, que ele diz: a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Quer dizer, não é correr por cima da cabeça, pular por cima dos outros para fazer a caridade. Isso não é caridade. Muitas vezes a gente está querendo fazer outra coisa, menos a caridade, né? Está querendo holofote, está querendo aparecer, e por aí vai, né? Então, ele diz que a caridade não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Isso aqui é para a gente ficar de cabeceira, repetindo todos os dias para a gente. É como se fosse parte do Pai Nosso, para a gente compreender o que é que o Pai quer de nós. E Paulo continua ainda. A caridade jamais acabará. Por isso que ele diz, entre a fé, a esperança e a caridade ainda é a mais excelente. E aí ele continuando, ele diz, a caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. Ele diz que nossa ciência é parcial, nossa profecia imperfeita. E quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, é para a gente estudar detidamente cada passagem dessa e que nos traz subsídio para a gente vivenciar esse Evangelho de Jesus nessa presente existência. Então, só para fechar, Jesus sempre falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que vencer nossa ignorância e conquistar o conhecimento diante das leis morais. E quando esse saber chegar, se abrirá nosso raciocínio, nosso conhecimento de si mesmo, com humildade. E, consequentemente, estaremos aptos a esse desafio da caridade. Então, convido a todos para a gente fazer a nossa prece. Eu ia trazer um poema, mas o tempo foi curto. Vamos, então, à nossa prece. Mentalizemos o nosso Mestre Jesus, nosso Pai amado, toda a espiritualidade amiga que está conosco, nos amparando. Senhor, Pai, de infinito poder e misericórdia, tende piedade das nossas imperfeições, das nossas fragilidades. Anseiamos muito nos modificarmos e ser realmente teus filhos e servos, Senhor. E como disse São Francisco, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazer que eu procure mais compreender, que ser compreendido, consolar, que ser consolado, amar, que ser amado, perdoar, que ser perdoado, pois é dando que se recebe, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E só alcançaremos essa caridade
que é o caminho da salvação, com todas essas virtudes. Quando a gente souber levar, não só o que São Francisco disse aqui, Paulo, mas quando a gente souber levar ao nosso próximo o amor fraternal, o amor que envolve, que cuida, o amor despretensioso, esse amor é a caridade. O combustível da caridade é a fé e o amor. O combustível da caridade é o amor, o combustível do amor é a fé. É assim sucessivamente. Vamos mentalizando essas nossas lições de Paulo hoje, deixando envolver todos os irmãos desencarnados que estão ao nosso redor, que a luz do Mestre Jesus ilumine os nossos lares, as nossas mentes, e envolva a todos que neste momento são merecedores desse abraço da paz do Mestre Jesus. Gratidão a todos, gratidão por mais essa oportunidade. Passo a palavra para a Francisca. Graças a Deus. E assim, Mestre Jesus, Pai amado, Maria Santíssima, pedimos a permissão ao mentor da casa Bezerra de Menezes para dar por encerrado o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Um abraço fraterno e até amanhã, gente.